E que negócio é esse de ser imitador de Deus? Será que é possível Deus, ele sendo perfeito? É o que nós vamos falar hoje, que está escrito em Filipenses, capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Conversa comigo, gente boa, como é que vocês estão? Bom, meu nome é Paulo Rústico e aqui nesse canal você vai ter cenas do agro, essas cenas aqui, ó, essas coisas bonitas, e você vai ter a palavra de Deus. Então eu já peço que você continue nesse vídeo. Afinal, o que é isso? Imitar a Deus como filho amado? Vamos conversar um pouco sobre isso. E nesse texto que a Bíblia diz, vai dizer, vamos, sobre imitar a Deus como um filho amado, ele fala sobre Jesus ter se entregado. Quem é o filho amado nesse contexto? É Jesus. Então, imitar como um filho amado significa imitar como Jesus fez. Significa imitar a Jesus. Bora, bezerrinha? Bora. Então, não é que você vai imitar o que... Não é que você vai imitar a Deus com todo o seu poder, com toda a sua perfeição, com toda a sua santidade, mas você vai imitar como Jesus andou, como 100% homem, aqui nessa terra. Então, você conseguiu entender agora que fica mais simples? Tá simples para você? Já aproveita e se inscreve no canal, que todos os dias tem reflexão nova para enriquecer a sua vida aqui. Então, gente, o que acontece? Essa imitação, mas como imitar Jesus? De que forma? É o que nós vamos falar agora. Primeira coisa, Jesus era um homem que tinha muito amor. Jesus era um homem, o mestre do amor. Essa é uma forma que você pode imitar Jesus amando o seu próximo. O próprio Jesus falou que os mandamentos se resumem a dois: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, os mandamentos se resumem a isto. E gente boa, gente que me acompanha, eu quero dizer para vocês o seguinte, que Jesus deixou muitas lições. Jesus foi o maior líder de todos os tempos. Jesus foi o maior comunicador de todos os tempos. Jesus foi o único homem santo. Bora, vaca, bora, bora. Jesus foi o único homem santo que pisou nessa terra e por isso ele tem muito exemplo. Então, a primeira coisa que a gente tem que imitar Jesus, bora dizer, vamos, é no amor, na forma de amar o próximo, na forma do tratamento com o próximo. Bora dizer, vamos. Bora. Bora dizer, vamos. Vamos. Bora, vaca, vamos. Vamos, vaca. Bora. Vaca, vamos. Vamos. Bora. Oi. Bora. Bora dizer. Tu vai tocar, Davi. Então, gente, Jesus também deixou um exemplo de respeito. E tudo que eu tô falando aqui de bora dizer, bora dizer, vamos, bora dizer, vamos, bora dizer, e tudo que eu tô falando aqui sobre exemplo é o que você tem que fazer na sua vida, desses princípios bíblicos que Jesus deixou. Então, o respeito. Jesus tinha um respeito muito grande. Bora dizer, vamos, bora. Jesus tinha um respeito muito grande pelas pessoas. Ele sabia que todo mundo tinha o mesmo valor, que todos tinham uma alma, que todos tinham, bora vaca, que todos tinham um sentimento, vaca, vamos, vaca, vamos. Jesus sabia de tudo isso. Então, Jesus tinha também empatia. De que forma, Paulo? Jesus era especialista
em renascer sorrisos. Então, tinha pessoas que estavam desanimadas, que chegavam até Jesus, encontravam com ele e nunca mais eram as mesmas, porque receberam a presença de Jesus. Bora, vaca, vamos? Então, eles receberam a presença de Jesus e eles mudaram de vida, porque receberam o Espírito Santo, porque encontraram com Jesus. Eu quero perguntar para você, deixa nos comentários, só para mim ver que você ficou até aqui. Você já teve um encontro com Jesus ou ainda está esperando uma oportunidade vindoura? Eu espero que você tenha tido. Se você não tem, que seja hoje. Ajoelha no lugar onde você está, chegue em casa, entrega sua vida para Jesus, procure uma igreja, siga princípios bíblicos, é o que eu sempre estou falando aqui. Sirva a Jesus, siga a Jesus, porque Jesus é o príncipe da paz. Significa que onde ele reina, onde ele comanda, existe paz. Então, gente, confie em Jesus, aprenda as lições de Jesus. Eu sei que são muitas, dá um livro, né? As lições de Jesus, mas esse vídeo é curto, é só uma prévia daquilo que é a infinidade do amor de Jesus, do amor de Deus por todos nós. Gente, Jesus também foi o maior comunicador de todos os tempos, né? Ele sabia se comunicar, ele sabia falar com as pessoas, ele sabia ser simples, né? Porque Jesus, com toda a sabedoria do céu que ele trouxe, sendo 100% Deus e 100% homem, ele ainda não ficava complicando as coisas. E Jesus, ele simplificava. Outra coisa que Jesus fazia, Jesus era barbudo e cabeludo, e hoje muitos pastores dizem que barba e cabelo é pecado, né? Que você ter uma barba é pecado. Mas Jesus, ele era simples. Muita gente hoje complica o evangelho, gente. Se você concorda comigo, deixa nos comentários aí. Muita gente hoje complica a forma como você faz para chegar a Deus. Mas Jesus, ele simplificava. Ele sabia que o reino dos céus é para todo mundo, aquele que aceitar a ele de fato e viver os princípios dele. É para todo mundo que recebe a graça. É para todo mundo que crê no sacrifício dele, que quem crê é salvo. Então Jesus sabia de todas essas coisas, e Jesus fazia questão de mostrar, de falar, né, sobre a simplicidade que ele trazia para todos nós. E as suas palavras são imensas, e a Bíblia diz que nem todos os livros do mundo daria para resumir ou para falar o que Jesus fez. Ele fez muita coisa. Então, como diz o pastor Tasso de Curgo, entre Aristóteles e Sócrates e esses outros filósofos aí, tem 150 anos de ensino. Jesus ensinou 3 anos e deixou um legado muito maior, muito mais verdadeiro, muito mais certo, com mais respostas do que dúvidas, né? Porque é triste, mas a filosofia grega, ela te traz mais dúvidas do que respostas. Então, esquece esse negócio de Aristóteles, Sócrates e Platão e foca em Jesus, porque ele que vai mudar a sua vida. Quem vai te salvar não é Aristóteles, não é Sócrates, não é Platão. É Jesus que morreu na cruz. Deus abençoe. Valeu. Espero que vocês tenham entendido essa mensagem sobre se inspirar na pessoa de Jesus, seguir os passos de Jesus, seguir o exemplo de Jesus, que é filho de Deus, que é um filho amado, e seguir esse exemplo fortemente. Compartilhe esse vídeo com uma pessoa especial. Valeu!